Bom dia, bom dia, bom dia. Espero que vocês estejam bem. Desejo que vocês estejam muito bem. Ai, gente, essa vida corrida tá complicado. Deus, coloca luz na caminhada, por favor. Por favor. Como vocês estão? Vamos chamar as pessoas? Aí, tia Aline, bom dia, bom dia. Vamos colocar aqui para mais gente vir com a gente. Eu quero saber como vocês passaram de ontem. Algum insight, alguma situação diferente aconteceu? Tem alguma coisa passando pela cabeça? O que de diferente que aconteceu de ontem para hoje? Ou desde o dia aí que a gente começou a fazer essa leitura? O que será que vem acontecendo que está nos ajudando nesse processo de limpeza? Percepções que estão acontecendo. Vamos colocar luz? Vamos colocar luz nas nossas vidas, nos nossos caminhos. Vamos pedir para a espiritualidade nos mostrar, clarear o que talvez esteja bem na nossa frente e a gente não está querendo enxergar ou não está dando conta de enxergar. Que a espiritualidade nos mostre quais são os pontos que a gente precisa mexer para que a gente desvende certos mistérios da nossa vida, para que a gente receba essa cura que a gente está buscando, que nos proteja, que nos ampare, que limpe dos nossos caminhos aquilo que não for condizente com o nosso momento. Situações, lugares, pessoas, com o que a gente precisa se conectar ou do que a gente precisa se desconectar para que as coisas fluam melhor, para que as curas cheguem, que a espiritualidade nos mostre. Deixa a luz do amor entrar. Deixa a luz do amor entrar, abra bem as portas do seu coração e deixa a luz do amor entrar. Muito bem. Nós estávamos falando ontem, eu vou ficar meio de lado que eu estou lendo aqui no computador, sobre as formas que a gente tem, né, de não estarmos conectados aí com o que vai nos mostrar certas coisas. E aí vem a parte do representar. Então, o tópico aqui chama-se representando. Há quem encubra as feridas representando o tempo todo. E às vezes, essas pessoas são mesmo capazes de dar um verdadeiro show de atuação. Pode ser que você seja um perfeccionista e dê a impressão de que sua vida é impecavelmente organizada. Isso o mantém protegido de seus medos, dúvidas e inseguranças. Caso você represente o personagem com sucesso, não terá que encarar a dor. Isso acontecia com Jenny, que trabalhava 90 horas por semana para impressionar o chefe e os colegas. Funcionava, a performance dela era excepcional. Mas por algum motivo, os elogios que recebia em sua vida profissional não pareciam tão gratificantes quanto costumavam ser. Por anos, ela vinha usando seu desempenho profissional como um barômetro para o sucesso. Afinal de contas, se ela sempre pudesse ser celebrada no trabalho, nunca se sentiria inferior, nem pensaria que não era boa o bastante. Sentimentos com os quais tinha convivido na infância. Outra faceta, agradando.
Também encobrimos nossas feridas quando tentamos agradar aos outros acima de tudo. Ao fazer isso, você está se esforçando para nunca decepcionar ninguém. Ross, a típica pessoa que gosta de agradar, me contou que comparece a todos os eventos de cada um dos seus amigos. Nunca nega um convite, sempre chega primeiro e sai depois de todo mundo. Seu foco é manter a aprovação dos outros, pois se sentir uma pessoa querida, evita que Ross tenha que encarar a sensação de que não era uma criança amada e desejada. Mostrar-se vulnerável é um compromisso assustador e desafiador, mas também nos liberta. Você não pode se curar enquanto estiver escondendo suas feridas de si mesmo. Não pode se curar se estiver evitando reconhecer sua dor. E não pode se curar se continuar representando um personagem para agradar aos outros como uma forma de desviar da sua ferida. Pense nisso por um momento. Você não pode fazer mudanças na sua vida se esconde de si mesmo sua mágoa e sua dor. Não pode viver de maneira diferente se bloqueia de si mesmo que precisam de sua atenção. É isso que mantém você preso ou presa. Eu entendo, talvez você não esteja pronta para chegar lá, revelar sua dor aos outros ou até mesmo senti-la completamente. Mas tente dar um pouco de espaço aos seus sentimentos enquanto lê este livro. Estamos só eu e você aqui. Não precisa compartilhar isso com mais ninguém se não quiser. Se quiser, pode colocar nos comentários. Porém, aqui a gente entra num outro título. Qual o custo de encobrir nossas feridas? Porque isso vai ter um custo, não é? Se você não enxerga as suas feridas, ou se você enxerga, mas faz de conta que não está ali, que custo que isso tem? Qual que é o preço que você vai pagar por não encará-las? Encobrimos nossas feridas porque elas são difíceis de encarar. Elas são intensas e cruas e destacam coisas do passado que são dolorosas e prejudiciais. É mais fácil seguir com a vida do que ir até lá. Se pudéssemos seguir em frente sem reconhecer nossas feridas, provavelmente escolheríamos essa opção. É muito mais fácil, né? Cegar. Não estou vendo nada, não estou enxergando nada. Isso aqui, gente, é sobre nós mesmos, não é sobre ninguém não, tá? É sobre nós. Cada vez que você vê alguma coisa em alguém, pensa que aquilo pode ser um reflexo seu, porque as relações, elas são espelhadas às vezes, né? Então, às vezes, o que eu estou vendo no outro é porque o outro está refletindo aquilo que está em mim. Isso é muito comum. Isso vale para coisa positiva e negativa. Só que em se tratando de feridas, a gente vai ver o negativo, né? É o que vai causar mesmo dor, é o que vai... Ai, meu Deus, não queria mexer nisso, mas se eu não mexer vai ficar pior. Mas simplesmente seguir em frente não funciona. Sabe por quê? Porque feridas não somem. Elas não ocupam menos espaço quando você se afasta delas. Elas não melhoram sozinhas quando você as ignora. Não se curam quando você as aceita, as evita. É o contrário, né? Não se cura quando você as evita. Elas são persistentes porque querem ser curadas. Caso você tente encobrir uma ferida, ela encontrará um jeito de chamar sua atenção. Na verdade, ela já vem tentando chamar sua atenção de maneiras que você ainda nem percebeu. Maneiras que provavelmente são mais comuns do que você imagina. É até possível que uma ferida já tenha tentado chamar sua atenção essa semana ou este mês, só que você ainda não sabe onde procurar. Essa semana, olha bem, talvez você esteja se tornando seu pai ou sua mãe inconscientemente ao criticar a pessoa amada ou brigar com ela da mesma forma que seus pais se criticavam ou brigavam. Ou por outro lado, pode ser que você tenha tanto medo de repetir os padrões dos seus pais que faz de tudo para não ser como eles. Em algumas situações, isso é um impulso saudável, mas que ainda faz com que você tome decisões com base no medo. Como evitar conflitos? No medo, como evitar conflitos a todo custo. Uma decisão que pode manter as coisas em paz superficialmente, mas impede que você ponha para fora as suas frustrações ou preocupações.
Algumas dessas coisas lhe parecem familiares? Você provavelmente observou esses comportamentos no seu círculo de amizades, nas suas relações de trabalho ou nos seus relacionamentos amorosos passados e atuais. Não se preocupe, sua mão não foi a única a se levantar aqui. Esses comportamentos, mesmo quando inconscientes, são grandes indicadores de que uma ferida de origem está tentando chamar sua atenção. Outro tópico: irritabilidade. Irritabilidade é um dos grandes indicadores de que você tem uma ferida. Você é uma pessoa que se irrita fácil. A pessoa fala uma coisa e você... Quando você se irrita facilmente com alguma coisa, essa reação é um alarme. O seu eu interior sabe que algo está acontecendo e sua irritação faz com que você perceba que não está gostando daquilo, se sente desconfortável, em perigo. Às vezes você se irrita porque no fundo sabe que algo muito familiar está se manifestando. O seu par está olhando para o celular enquanto vocês conversam sobre um assunto delicado e isso enche você de fúria. Essa distração lembra a dos seus pais que não priorizavam você quando era criança. Ou então uma amiga sua cancela os planos pela terceira vez e você chama a atenção dela. Essa falta de consideração lembra a dos seus pais que lhe prometiam coisas que nunca cumpriam. Todos passamos por isso. Quando perguntei aos meus seguidores no Instagram o que os irritava com facilidade, recebi centenas de respostas. Eis algumas delas: ser criticado, ser ignorado, ser acusado, ser negligenciado, ouvir que sou muito sensível, ser interrompido, não me sentir ouvido, ser rejeitado e assim por diante. Gente, quem nunca se sentiu qualquer outra coisa dessa daqui, qualquer uma dessas opções aqui, né? Por que nos irritamos assim? Vamos explorar isso adiante conforme investigarmos nossas diferentes feridas. Mas por ora, o ponto-chave é que a irritabilidade é como uma bandeira vermelha na areia, indicando que se você cavar um pouco, encontrará uma ferida de origem que ainda precisa de cuidados. Agora sobre reação desproporcional. Outro sinal de ferida logo abaixo da superfície é quando você tem uma reação desproporcional ou quando há uma clara incompatibilidade entre um ataque de raiva e o que o provocou. Marika se ofereceu de bom grado para cozinhar para uma mulher com quem namorava havia alguns meses. Quando, porém, a mulher apareceu na porta da sua casa de mãos vazias, ei mãe, de mãos vazias e se jogou no sofá enquanto Marika cozinhava, seus sentimentos mudaram. A convidada estava animada, contando as novidades e perguntando a Marika como tinha sido seu dia. Mas Marika foi perdendo o controle em silêncio. Não acredito que você não tenha consideração nenhuma por mim. Por que não está perguntando se pode me ajudar? Está apenas se aproveitando. Está sem som? Uai, Tia Aline, tá sem som? Pra Tia Aline não tá. Olha se o seu volume... Peraí. O meu volume tá normal. Olha se o seu volume tá normal. Experimenta aumentar o seu som. Custou para entrar? E eu vou ficar por aqui, tá? Por enquanto eu vou compartilhando, vou fazendo aqui, depois eu salvo o vídeo, compartilho lá no YouTube e vou pedir para que vocês encarecidamente vão até o YouTube. Voltou? Tá bom então. Lá para a Tia Aline tava bom. Que bom que voltou. Gente, dando uma pausinha aqui, né? YouTube, meu canal. Júnia Menezes Conexões. Todos os dias esses vídeos vão para lá em algum momento. Então, eu vou pedir para que vocês entrem lá, comentem, curtam, se possível, compartilhem com pessoas que vocês acham que precisam ouvir essas palavras, alguém que vocês acham que precisa iniciar um processo de cura, como a gente está fazendo aqui, tá? Gratidão.
E aí o Marika continua, né? Falando que ela está se aproveitando dele. Estou cansada de tomar dela, né? De tomar conta dos outros. Peraí, uma convidada. Ah, tá, são duas amigas, né? E de repente a explosão interior veio à tona. Por que você vem aqui se não está interessada em passar algum tempo comigo? As lágrimas de Marika começaram a rolar. Uma mudança de comportamento que deixaria qualquer um confuso. A namorada não tinha ideia do que acabara de acontecer. Ela se sentia feliz por estar ali, totalmente presente, mas Marika estava tendo uma reação intensa a algo que ao mesmo tempo estava e não estava acontecendo naquele momento. Quando você ou outra pessoa tiver uma reação muito maior do que a esperada, lembre-se de que por trás desse comportamento há uma história rica e complexa, que pode ajudar a dar sentido ou, no mínimo, um contexto ao momento atual. Nesse caso, Marika havia crescido com um pai alcoólatra que se jogava no sofá, dava ordens e sempre esperava ser atendido. Quando sua namorada apareceu de mãos abanando e não ofereceu nada, Marika inconscientemente reviveu esse sentimento de raiva por estar sendo explorada. Lá no fundo, ela estava vivenciando seus sentimentos negativos do passado, não do presente, e teve uma reação desproporcional por causa da sua ferida de priorização não curada. O que vamos discutir em mais detalhes no capítulo 5. Agora sobre padrões disfuncionais. Outra maneira de encobrir uma ferida não identificada é pela repetição de comportamentos e escolhas que prejudicam seu bem-estar emocional, físico, mental, interpessoal ou espiritual. Pode ser que você seja atraída pelo mesmo tipo de pessoa, alguém que trai você, ou esconde algo, ou é emocionalmente distante, ou não quer compromisso. Talvez você tenha decidido que nunca mais teria encontro só de uma noite, porque sempre se sente muito mal no dia seguinte, mas acaba repetindo esse comportamento, não importa quanto tenha buscado evitá-lo. Ou talvez continue detonando sua conta bancária para acompanhar financeiramente os seus amigos, mesmo sabendo que vai acabar se enrolando para pagar o aluguel no fim do mês. Questões financeiras também são muito comuns aqui nesse caso. Você se identificou com algum desses cenários? Levanta a mão aí na sua casa se você se identificou com algum desses. Eles são exemplos de padrões disfuncionais. Assim como procrastinar, fazer joguinhos num relacionamento amoroso. Gente, isso é tenebroso. Mentir. Relevar ofensas e agressões, entrar em discussões inúteis, envolver-se em pensamentos negativos, dar mais do que recebe nas relações não recíprocas. O que todos esses padrões têm em comum é que são o reflexo de uma ferida não reconhecida. Ei, Rosa, bom dia, amiga, tá boa? Estamos fazendo a leitura de um livro chamado Curando Suas Feridas de Origem. Como quebrar padrões familiares destrutivos e viver melhor a sua vida e ter mais amor. Pois é, tia Aline, eu acho que isso são padrões muito comuns da maioria dos seres humanos, pelo menos daqueles que já conseguem reconhecer isso. Porque tem gente que não consegue, tem gente que vai continuar falando, minha infância foi maravilhosa, eu tive pais maravilhosos, meus pais tinham um casamento maravilhoso, eu não tive problema nenhum, eu recebi tudo que eu precisava e na medida certa. Balela. Se alguém fala isso tudo que eu falei aqui, eu já nem dou conversa, porque não tem nem jeito, a pessoa ainda não enxerga, porque é impossível, tá, gente? Impossível para seres humanos. A gente já leu isso aqui, todos os terapeutas, psicólogos, psicanalistas, psiquiatras concordam com esse aspecto. Então é isso. Essa aqui eu gosto. Sabotagem. Um dos padrões mais disfuncionais envolve sabotar nossa vida e nossos relacionamentos. Ao entrar no modo sabotagem, você está testando os outros
em geral de maneira inconsciente, na esperança de continuar escondendo e assim reforçar sua ferida, ou então de trazer para a superfície tudo que precisa ser curado. Uma das maneiras mais comuns, meu nariz começou a coçar, é por causa do incenso que está aqui. Uma das maneiras mais comuns de testar ou sabotar um relacionamento é pela infidelidade. Como assim, Júnior? Claro que existem muitas razões pelas quais as pessoas traem. Mas trabalhei com incontáveis clientes que traíam como uma forma de sabotagem. Se eu trair, você descobrirá e então vai me abandonar, porque de todo modo não mereço mesmo este relacionamento. Isso reforça uma ferida que diz que você não merece amor, intimidade ou parceria. No fim das contas, sugere que você não é digno de ser escolhido. Por outro lado, a sabotagem também pode ser uma tentativa de corrigir a ferida. Algo assim: se eu trair, você descobrirá. Isso vai acabar com o nosso relacionamento, mas talvez a gente possa começar a falar sobre por que eu sinto que não mereço você, ou por que não sou bom o bastante, e talvez a partir daí você me ajude a ver e a compreender que, na verdade, eu sou uma pessoa importante e valiosa na sua vida, merecedora de um futuro ao seu lado. E a outra pessoa tem que adivinhar isso aqui. Ai, ai. Eu sei que isso pode parecer exagero, mas é mais comum do que você imagina. É mais comum do que você imagina. Vamos olhar para dentro da gente, né? Vamos olhar para dentro da gente. E o próximo, gente? O próximo, o título fala muito comigo, tá? Já vou confessar aqui. Dar conselhos que você não segue. Quem nunca também? Não vou ficar sozinha nessa, não. Dar conselhos que você não segue. Por fim, existe um sinal, talvez menos esperado, de uma ferida lutando para vir à tona. É a pessoa que dá conselhos, mas não os segue. Sei que muitos vão se identificar com isso. E tenho certeza que a maioria de nós já agiu assim em algum momento. Você diz a um amigo que ele deve parar de mandar mensagem para o ex, mas quando é você, responde imediatamente. Você explica a sua irmã como ela deve se preparar mentalmente para uma entrevista de emprego, mas não consegue se sentir confiante quando se encontra na mesma situação. Você defende o amor próprio para os seus seguidores no Instagram, mas no íntimo acha difícil gostar de quem você é. Se você dá conselhos que não consegue seguir, isso é um sinal de que há algo não resolvido. E é à toa que a gente está aqui lendo esse livro? Claro que não é. Pode ser que você não siga os conselhos de amor próprio que dá para os outros, porque cresceu acreditando que ninguém ama você. Se o seu lema é faço o que eu digo, não faço o que eu faço, é hora de diminuir o ritmo e procurar saber o que não foi curado. Tô aqui para isso. Não abro mão disso não, gente. Esses exemplos não são as únicas maneiras de uma ferida emergir para chamar a sua atenção, mas são os sinais mais consistentes que já vi. Eles revelaram para mim e para os meus clientes que havia mais a examinar nas profundezas. Caso você tenha percebido quaisquer desses sinais em si mesmo, posso quase garantir que há mais a ser descoberto. Próximo, hora de nomear a ferida. Você vai perceber que neste livro eu conto várias histórias. Faço isso porque muitos são tão habilidosos em esconder suas feridas que às vezes a maneira mais simples de acessar o seu íntimo é vê-lo através da história de outra pessoa. As vivências dos outros podem servir de espelho e costumam provocar momentos de identificação.
Ler essas histórias e fazer os exercícios vai ajudar você a trazer à superfície o que enterrou e precisa reconhecer. Nem todas as histórias que eu relato ou as feridas que identifico serão iguais às suas. Mas aqui e na parte 2, espero que as experiências e revelações dos outros ajudem você a despertar seu momento de descoberta e facilitem seu processo de nomeação. Vamos começar com a minha cliente Mônica. Comecei a trabalhar com Mônica quando, aos 41 anos, ela me procurou com tristeza para falar sobre complicações de fertilidade. Ela havia feito tudo o que podia para tentar engravidar, mas nada estava funcionando. Só um minutinho que eu estou sentindo de compartilhar isso aqui. Mais um pouquinho. Just a minute. Tem uma pessoa para receber essa mensagem. Ok. Ela havia feito tudo o que podia para tentar engravidar, mas nada estava funcionando. Tudo aquilo era debilitante e emocionalmente exaustivo. E ela pensava o tempo todo em ficar grávida. Eu querendo mandar mensagens, né, gente, para as pessoas, quando eu acho que as pessoas precisam ouvir, precisam estar aqui. Gente, vem, por favor. Isso é para você, isso é para você, isso é para você. Vocês fazem isso também? Oh my God. Quem não enxerga aquilo que está precisando enxergar, pelo amor de Deus? Mônica elogiou seu atual marido, Michael, que descreveu como solidário, amoroso e interessado, muito diferente de seu primeiro esposo, que era ausente e um viciado funcional. Na noite anterior à consulta, porém, ela e Michael tiveram uma briga explosiva, na qual as coisas foram de mal a pior. Conforme ela relatava a briga para mim, ficou claro que ela estava envergonhada do seu comportamento. Eu sabia que o Michael iria a um jantar depois do trabalho. Ele tinha me falado sobre isso há uma semana e estava marcado na agenda. Mas quando ele chegou em casa por volta das 11, começou uma briga do nada. E até peguei o celular dele e joguei do outro lado da sala. Estou muito envergonhada. Essa era uma reação exagerada demais. E não fazia sentido nem mesmo para ela. Não sei por que fiz isso. Ele não fez nada de errado. Veio direto do jantar para casa e ficou me mandando mensagens durante toda a noite. O que está acontecendo comigo? Perguntou ela. Finalmente consegui mandar a mensagem que eu queria. A reação desproporcional de Mônica foi o alarme de uma ferida que estava tentando chamar sua atenção. Decidimos explorar mais para ver se uma ferida poderia ter sido ativada nela na noite anterior. Os pais de Mônica engravidaram dela quando tinham 20 e poucos anos. O meu pai nunca estava por perto e minha mãe não tinha a menor ideia de como ser mãe. Nenhum dos dois tomou conta de mim. Nenhum deles me orientou ou me apoiou em nada. Nenhum deles parecia lembrar que eu existia. Tive que descobrir tudo sozinha. Como fazer o dever de casa, como me alimentar, como ir e voltar da escola. Foi terrível. Foi terrível, né? Era o momento certo de fazer aquela pergunta importante que meu terapeuta me fez um dia. O que você mais queria quando criança e não conseguiu? Essa não é a pergunta que a gente fez ontem? O que você mais queria quando criança e não conseguiu? O que você mais queria quando criança e não conseguiu? Essa é a pergunta, né? Indaguei. Tudo, respondeu ela. De muitas maneiras era verdade, mas também era um desvio.
Fiquei sentada em silêncio, dando algum tempo para ela sintonizar-se consigo mesma um pouco mais. Lágrimas brotaram em seus olhos. Eu só queria saber que era importante o suficiente para alguém prestar atenção em mim, para alguém ficar curioso e perguntar como eu estava. Era exaustivo ter que descobrir tudo sozinha. Será que isso é pedir muito? Claro que não era, mas isso não mudou sua experiência. O que aconteceu ontem durante o dia? Perguntei. Eu trabalhei e tive uma consulta médica. E como foi a consulta? Era com seu médico de fertilidade? Sim, era, e a consulta não foi nada boa. Recebi notícias bem chocantes e inesperadas. O médico acha que eu não tenho condições de seguir com o tratamento e sugeriu que considerássemos uma barriga solidária. Isso era demais para ela processar. Nas primeiras sessões, descobri que Nick, o primeiro marido dela, priorizava o próprio alcoolismo. Ele esquecia detalhes importantes, perdia eventos agendados com meses de antecedência e raramente podia oferecer algum tipo de ajuda porque ou estava de ressaca ou bebendo. Aquele casamento repetia de maneira óbvia a dinâmica da sua infância, de algo que estava fadado ao fracasso, e fracassou mesmo. Mas Mônica tinha sido cautelosa ao escolher Michael. Não vi nenhum sinal de alerta, disse ela. Ele me ama e faz planos para nós. Juntos nos divertimos muito e adoramos aventuras. Ela tinha certeza de que não havia nenhum padrão acontecendo ali. Como Michael se sente em relação à barriga solidária? Perguntei. Eu não sei, não falei com ele. É mesmo? E tem algum motivo para não ter falado com ele? Não costumamos falar sobre esse assunto de fertilidade. Ele quer muito um filho e é difícil para ele. Em seu primeiro casamento, isso foi um fator decisivo. A ex dele não queria ter filhos e pediu o divórcio. Então, eu acho que tento protegê-lo do que está acontecendo. Ele percebe que vou às consultas e faço o que tenho que fazer, entende? Digamos que sou a responsável. Entendo, respondi. Eu sei que você sempre tomou conta de tudo sozinha. E fico imaginando se pensar nessa notícia ontem à noite, sozinha, ativou algo. Mesmo sabendo que Michael tinha um jantar, fico pensando se o que você realmente mais queria era que ele perguntasse como você estava. E não que você tivesse que descobrir por conta própria quais seriam os próximos passos. Ficamos ali em silêncio por alguns minutos. Todo o seu corpo se alterou. Ela colocou o resto entre as mãos e começou a soluçar. O rosto entre as mãos e começou a soluçar. Era óbvio que Michael não tinha ideia do que havia acontecido na consulta médica. Ele nem sabia que ela tinha uma consulta médica. Nesse contexto, as peças do quebra-cabeça da reação surpreendente de Mônica começaram a se encaixar. Michael e Mônica tinham um lindo casamento em vários aspectos, mas Mônica não podia ser a única a carregar essa responsabilidade. Os dois queriam um filho, e isso exigia que ambos participassem. Ela precisava sentir o esforço, o interesse e o comprometimento do marido. A sua reação confusa e exagerada nos levou diretamente à sua ferida de infância. Uma ferida de priorização que vamos discutir em detalhes no capítulo 5. Já estou esperando esse capítulo 5 ansiosa, que foi ativada pela falta de apoio, orientação e assistência de Michael. É muito comum uma pessoa se tornar autocrítica e até mesmo ficar indignada consigo mesma quando aperta o botão "lá vamos nós de novo", muitas vezes. Assim como Mônica, você pode já ter refletido. E aqui ela vai trazer umas perguntas, olha que interessante. As perguntas que ela traz, só um minutinho. O que há de errado comigo? Por que continuo fazendo isso? Por que não consigo mudar esse padrão? Por que continuo escolhendo esse tipo de pessoa? Por que sempre saio do sério com a minha mãe? Por que ainda não acabei com isso? Mas essas perguntas só servem para atordoar você. Na verdade, você faz essas coisas por uma boa razão.
O seu eu interior está tentando protegê-lo. Ele só precisa que você tome consciência disso para ajudá-lo a sair de seus padrões antigos rumo a um novo caminho mais saudável e construtivo. Só que primeiro você precisa descobrir e nomear a ferida que provoca seus padrões recorrentes. Você escolheu ler este livro porque o seu comportamento e o dos outros o colocaram num caminho que precisa de atenção. Aqui você aprenderá que para seguir uma trajetória mais saudável, precisa examinar suas histórias de origem e as feridas que surgiram quando o que você mais queria na sua família não estava disponível para você. Aprenderá a fazer perguntas como: o que isso tem de familiar? Ou quando foi a primeira vez que vivenciei isso? Ou ainda, com quem vivi isso? E que parte do meu passado está se manifestando neste momento? Você será capaz de perceber seus comportamentos disfuncionais e então poderá se conectar com as feridas de origem que estão aparecendo e precisando da sua atenção. Você aprenderá a nomear a ferida, a contemplar e honrar sua dor do passado, a ficar de luto por ela e, por fim, a mudar o percurso e encontrar maneiras de transformar a sua vida e seus padrões. Essa é a prática de cura da origem sobre a qual você aprenderá mais no próximo capítulo. Enquanto encerramos este capítulo, quero lembrar algo importante. Sua vida não está contra você. Elas chamam sua atenção. A sua vida não está contra você. O que ela quer é ser curada. Suas feridas não querem machucar você. Elas chamam sua atenção porque você merece sentir alívio. Repita 3 vezes. Eu mereço sentir alívio. Eu mereço sentir alívio. Eu mereço sentir alívio. Seja lá de que situação você esteja falando. Disso aí que você está sentindo. Disso aí que você está vivendo. Dessa situação que você está nela. A jornada de resgatar a si mesmo e tomar as rédeas da própria vida é longa. Um processo permanente. Contudo, ao reconhecer os efeitos das suas feridas de origem e trabalhar para atenuar o impacto que elas têm em seus comportamentos atuais, você pode estar indo em direção ao caminho necessário da cura. Então a pergunta é, numa escala que vai de vamos nessa, até Brené Brown em sua primeira sessão de terapia, quão preparado você está? Então vamos nessa, vamos lá gente, conta comigo, é isso que eu quero, até o quão preparado você está para essas mudanças que hão de vir. Eu vou conseguir, eu vou conseguir, eu vou conseguir, eu posso, né, Tia Aline? É isso mesmo. Quão preparados estamos para esse caminho que a gente escolheu trilhar? Na verdade, gente, esse caminho foi escolhido por mim quando eu escolhi o livro que a gente ia ler. E eu sempre peço intuição para os livros. E aí eu tinha algumas opções de livros, eu tinha outras opções. E no fim eu escolhi esse. Todos os livros que eu tinha, todas as outras opções de livro que eu tinha, eu também não tinha lido. A gente está fazendo a leitura deles junto, porque a gente está num processo de cura. E eu criei essa egrégora para que a gente se curasse junto. Eu e todo mundo que chegar aqui. Sejam pessoas da minha família, do meu ciclo normal de amizades ou não. Pessoas que vêm às vezes aleatoriamente. Pessoas que recebem um vídeo de outra pessoa e acham interessante e vêm. As conexões vão acontecendo. Todos nós estamos conectados aqui. Nada acontece por acaso. Ninguém chega aqui por acaso. Todas as pessoas que forem alcançadas por esse vídeo, por essa leitura, é porque chegou o momento de receber essa cura. Então vamos pegar ela. Estão preparados? Sim! Estou preparada. E se der medo? Vai com medo mesmo. Gratidão. Gratidão por estarem aqui nessa caminhada comigo. Gratidão por cada um de vocês que está aqui e que vai estar depois.
nessa jornada rumo ao autoconhecimento, ao nosso autodescobrimento, à nossa autoaceitação e o nosso sucesso na vida, em todas as esferas. Gratidão. E até amanhã, às 11h11. Tchau, tchau, gente.